Historicamente, a gente percebe um número muito alto de artistas que partem dessa para outra muito prematuramente. A que se deve esse fator? Angústias, depressão, essa maneira de achar que é uma pessoa que não é mal compreendida, mal entendida. O que você poderia falar sobre isso? É preciso primeiro que a gente tenha uma ideia, para a gente não naturalizar, tá, algo que é arte e questão de saúde mental, né? Ou rock ou a música, e que você vai ter alguma questão de sofrimento mental, né? É um tanto perigoso fazer essa naturalização, né? Trabalhar com sentimento, com tocar as pessoas, isso aguça em você uma sensibilidade muito grande. Você acaba se tornando uma espécie de antena, né, receptora das alegrias, das tristezas do mundo. Essa sensibilidade do músico, essa percepção, lhe deixa de certa forma desguarnecido ante os perigos do mundo, ante a realidade, às vezes dura, né? Isso magoa o artista e faz com que o artista não saiba lidar bem com isso, equilibradamente, e procure outros caminhos, tal. E aí acho que bem aí gera um certo desequilíbrio. Às vezes são perigos imateriais. Você não toca, você não pega, mas você sente, né? São energias que, às vezes, em ambientes, são pessoas. É claro que no rock a gente conhece casos de pessoas que passaram por um sofrimento mental tremendo, né? A gente tem aí casos como o de Kurt Cobain, do Renato Russo. Parece cocaína, mas é só tristeza. Eu acho que esses casos têm a ver com a própria história de vida deles. Quando você se debruça sobre a história de vida deles, deve ter alguma coisa ali na infância, na adolescência, no correr da vida deles, que você vai perceber histórias de vida que possam ter gerado sofrimento mental. Então, para pensar isso, tem a ver com a história específica dessas pessoas, né? E o acesso, é evidente que o cara que está na noite, ele tem acesso a tudo, bicho. Ele tem acesso à mulher, ele tem acesso à bebida, tem acesso a drogas. Você não sabe, mas eu tenho cicatrizes que a vida fez. Infelizmente ou felizmente, para a experiência, a vida da noite, a vida de músico, e você sabe bem disso, ela gera várias cicatrizes na gente. Eu sempre lembrei de uma frase que você sempre disse: cara, a vida é feita de escolhas. Então você tem que saber escolher, é preciso saber viver, bicho. Imagine um poeta sem poder escrever um poema. Imagine um músico sem poder tocar a sua guitarra, né? Então, esses elementos artísticos, eu acredito que vão mais no sentido desse sujeito poderem se cuidar, poderem se cuidar das suas angústias, do que justamente provocar um sofrimento. Acho que vai justamente na contramão disso. John Lennon, quando escreveu Help, ele estava mais ou menos nesse limite, bem aí. Tem uma frase de Help em que ele pede ajuda para colocar os pés no chão. Eu acho que bem aí ele percebeu o perigo que ele estava enfrentando na época. Dependendo do contexto, né, e dependendo do momento histórico, tá certo que você vai analisar, por exemplo, as drogas na contracultura tinham uma outra significação, tinham um outro sentido do que tem hoje em dia, com a capitalização da droga, com a superficialização das relações. Se a gente volta, por exemplo, à década de 60 e 70, existia uma certa positivação, né, porque significava você lutar contra certas perspectivas sociais, contra certas opressões, né? Procurar outros estados mentais. E outros processos subjetivos. Droga é uma coisa que a gente precisa falar abertamente para poder cuidar. É meio tabu o pessoal falar, o pessoal assumir, o pessoal conversar, o pessoal dizer, então, né? Tem que conversar mais sobre isso, claro, né? Abertamente, né? Tem que conversar mais abertamente sobre isso para que a gente possa poder lidar melhor com essas questões. Qual seria o seu maior problema? Rapaz, o maior problema era a mulher, cara. Embora eu já esteja muito equilibrado nessa área, né?
Mas sei lá, cara, é sempre um perigo. Terminando então esse bate-papo aqui com o Tício Marechal, quero dizer para vocês que mulher não é problema, mulher sempre é a solução. É verdade.